Muito boa noite a você que está acompanhando a nossa revista Daquele Modelo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a todos da região. Estamos neste exato momento falando com o Dr. José Leandro. Ele é médico do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras. Esta transmissão está sendo realizada também pela TV Superativa, também em Santa Cruz das Palmeiras, para toda a regional aí de São João da Boa Vista. E hoje vamos estar falando um pouco sobre o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e sobre o atendimento que é realizado a pacientes da Covid-19 e também alguns protocolos do Serviço de Atendimento. É com muito carinho que eu recebo a boa noite do Dr. José Leandro, ele é médico do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras. Doutor, boa noite, muito obrigado por aceitar falar com a nossa equipe de reportagem. Eu que agradeço o convite de vocês, para que a gente aí deixe alguns esclarecimentos à população aqui de Palmeiras, à população da região. Eu sou um médico que atua aqui em Palmeiras, atuo também em Pirassununga, sou morador de Pirassununga, lá eu atuo também no SAMU, atuo também na UTI, e que eu possa trazer esclarecimento à população aí, a respeito do SAMU, a respeito da pandemia que a gente vem passando. Muito bem. Vamos começar então, doutor, explicando para a população o que é o SAMU. Olha, o SAMU ele foi criado em meados de 2003 com a proposta de fazer um atendimento pré-hospitalar com mais eficiência, né? Então, o SAMU ele veio com essa proposta de fazer um atendimento pré-hospitalar à população. E ele é um serviço que ele é financiado pelas três esferas. Ele é financiado pela esfera federal, pela esfera estadual e pela esfera municipal. E ele é colocado estrategicamente em alguns locais para que consiga compor e atender com amplicidade toda a população. Então, o SAMU ele é dividido praticamente em duas viaturas, uma básica e uma avançada, e essas viaturas são colocadas estrategicamente para que a gente consiga atender a maior concentração da população aí pré-hospitalar. Até muitas pessoas, doutor, falam muito sobre esse suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Dá para o doutor explicar um pouquinho para quem está nos assistindo nesse momento? Sim, eu vou falar com as palavras não muito técnicas, para que a população, acredito que a maioria da população que vem nos assistindo hoje é uma população que não tem muito entendimento na área médica e na área da saúde. Então eu vou usar umas palavras não muito técnicas, para que tenha uma compreensão maior desse ponto. Começando pela equipe, a equipe de suporte básico é uma equipe que ela é composta por um motorista socorrista e por um técnico de enfermagem. Esses dois profissionais, eles são especializados na área de atendimento pré-hospitalar, eles fazem alguns cursos para poder chegar nessa localidade e para que eles são treinados para que consiga dar um suporte básico. O suporte básico, ele tem como garantia ele não afetar a doença já existente do paciente, não agravar a doença já existente do paciente e segurar o paciente estável até a chegada um suporte avançado ou até dirigir esse paciente a um suporte avançado hospitalar. Então, isso é o básico do suporte básico. Então, isso aí é a meta do suporte básico, melhor falando. Então, assim, dentro de uma PCR, ele consegue estabilizar o paciente, segurar o paciente, na maioria das vezes, vitável, até a chegada do suporte avançado ou até se deslocar até um suporte avançado. Ó, vai sair uma viatura nossa aqui para atender, vai fazer um pouco de barulho agora. Não, tranquilo, doutor. Estamos ao vivo. Para as pessoas que estão aí neste exato momento acompanhando a gente, uma viatura está saindo lá, com certeza é o serviço básico, né? Em Santa Cruz das Palmeiras.
porque nós estamos entrevistando aqui o doutor José Leandro, médico do SAMU da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Estamos falando para toda a regional, que é de São João da Boa Vista até a cidade de Tambaú. Eu peço que você compartilhe aí, você que está acompanhando a gente, né, nas cidades também. A gente fica muito contente aí que as pessoas nos assistam e recebam as informações importantes como estas que o doutor José Leandro está passando aí para a todos os nossos amigos leitores que, na verdade, estão assistindo a gente nesta noite. Ô, doutor, tem mais alguma explicação da pergunta que eu fiz aí para o doutor? Você quer que eu faça a diferenciação da básica e da avançada? Seria importante isso. Então, aí o suporte básico é praticamente aquilo que eu já falei, o suporte avançado já é um suporte mais ampliado, aonde eu já consigo estabilizar um paciente, onde eu consigo reverter muitas das dolentias que está levando aquele paciente à gravidade. A gente sempre costuma falar que o suporte avançado é uma viatura onde eu tenho um mini centro cirúrgico e onde eu tenho uma UTI. Então, ali eu consigo manipular esses pacientes que vêm desenvolvendo alguma doentia grave com maior facilidade, porque ali eu consigo medicar, fazer processos invasivos. Se eu precisar entubar um paciente, eu consigo entubar. Se eu precisar drenar um tórax, eu consigo drenar um tórax, passar um acesso profundo no paciente, eu consigo passar um acesso profundo, eu consigo reverter inúmeras dolentias de gravidade já dentro da viatura. Já nesse suporte avançado, já é composto por um motorista socorrista, um enfermeiro e um médico. Esses 3 profissionais também especializados na área, treinados para essa área. Então, é um suporte onde eu consigo tanto abordar pacientes com dolentias clínicas como dolentias traumáticas. Ele é mais visando as dolentias traumáticas, mas a gente consegue abordar com facilidade e também temos aqui todo o equipamento preparado para abordar o paciente grave clínico e traumático. Existe um protocolo especial aí, o SAMU de Santa Cruz das Palmeiras, doutor? Sim, todo o serviço de suporte, tanto básico como avançado, ele é estabelecido por protocolos, né? Então, aqui, todo o suporte aí segue diretrizes, e essas diretrizes são criadas para um melhor atendimento das vítimas, e isso daí é seguido à risca. Então, esses protocolos, eles são baseados em estudos, esses estudos confirmam a positividade do que a gente está implantando, e a partir daí a gente começa a seguir esses protocolos. Aí a gente segue praticamente aqui o protocolo do ACLS, do ATLS, do PH-ATLS e do PALMS, que são protocolos que servem para trauma, para casos de parada cardiorrespiratória clínicas, para pediatria. Então a gente segue à risca todos esses protocolos. Esses protocolos são, como eu falei, são estabelecidos através de estudos. Medicina por si só, ela só segue padrões de tratamento através de evidências, ou seja, o pessoal pesquisa, estuda, mostra a comprovação, a gente faz os protocolos e a partir daí a gente segue. Então, o protocolo que o SAMU aqui de Palmeiras é o protocolo nacional do SAMU que a gente segue, que é com base no ACLS, no ATLS, no PH-ATLS, no PALMS. São esses protocolos que a gente segue para atendimento de toda a população. Muito bem, estamos entrevistando nesta noite o doutor José Leandro, ele é médico do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras. Lembrando que esta transmissão está sendo realizada além da revista Daquele Modelo de Santa Rita do Passa Quatro e toda a região, também para a TV Superativa de Santa Cruz das Palmeiras, também para toda a região, onde eu agradeço muito o diretor José Carlos Bisaia por esta colaboração. Doutor, nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia que vem assustando mundialmente, né? E aí vamos falar um pouquinho então agora desta pandemia dentro do SAMU, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho o trabalho de vocês também. Lembrando que o doutor trabalha, como já disse, na avançada lá de Santa Cruz das Palmeiras. Doutor, como o SAMU está preparado para atender os pacientes da Covid-19? Existe algum protocolo, alguma roupa especial? O que o senhor poderia estar falando para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Olha, quando começou essa pandemia, a nossa coordenadora Gisele, junto com o nosso coordenador médico,
o Dr. Leonardo, eles decidiram estabelecer uma comissão. A gente montou um grupo de WhatsApp, onde tem um comitê, e através desse comitê a gente foi estudando os papers, os artigos, e eles também fomos estabelecendo o que seria necessário para o SAMU. Lembrando que o SAMU, a principal via dele aqui, dentro dessa pandemia, realmente, é transportar os pacientes, dar o primeiro atendimento aos pacientes que estão domiciliar e fazer os transportes intra-hospitalares dos pacientes que necessitam de um suporte mais avançado, de um hospital com maior complexidade, por exemplo, uma UTI, uma sala de emergência mais complexa. Esse é o principal papel. Então, o nosso foco aqui principal, realmente, nessa pandemia, era isso, era estabelecer um protocolo onde a gente tivesse uma capacidade de excelência de atender os pacientes, dar o primeiro atendimento aos pacientes domiciliar com Covid, e que a gente fizesse um transporte com segurança dos pacientes, tanto dos pacientes que estão na sua casa para o hospital, como no transporte de um hospital para o outro, quando há necessidade de uma maior complexidade hospitalar. Então, através disso, a gente estabeleceu, sim, a viatura, a gente montou a viatura. Então, aqui a viatura, hoje, ela está montada assim, a gente tirou um pouquinho aqui para que a gente fizesse essa entrevista, mas ela fica toda aqui composta aqui por um paper que fica aqui, um plástico que fica todo cobrindo os assentos, cobrindo os locais na onde vai a vítima. Os locais aqui da frente também fica coberto, também na onde vai o motorista. A gente não transporta pacientes com Covid ou com suspeita de Covid, o acompanhante, ele vai, se ele quiser ir para a localidade que a gente está levando, ele vai em outro carro, que a gente só leva a vítima. Toda a equipe ela é paramentada com macacão impermeável, com máscara, com capacete, com bota, com luva, com gorro, com óculos, para que tenha uma total proteção da equipe e também faça também uma total proteção para o paciente. Porque muitas vezes esse paciente que a gente está transportando muitas vezes é um paciente que não tem a positividade ainda, é um paciente suspeito. Então a gente tem que se preocupar com a nossa proteção e também temos que preocupar com a proteção do paciente que a gente vem transportando. Foi feito pelos coordenadores, já antecipado por mim aí, doutora Gisele e doutor Leonardo. Foi feito por eles um protocolo de excelência, onde a gente tem todo o protocolo de como vestir esses equipamentos, de como se comportar perante o paciente, de como tirar esses equipamentos, de como fazer toda a descontaminação da viatura após a gente transportar essas vítimas positivas ou suspeitas. Então, esse protocolo foi todo montado, a gente está com esse protocolo todo na mão, assim também como a gente tem o protocolo também já todo montado e já vem sendo aplicado. Todos esses protocolos que eu estou falando aqui são protocolos que já vêm sendo aplicados, são protocolos que a gente faz quando a gente quer fazer algum processo invasivo no paciente. Existem muitos pacientes que, às vezes, quando a gente, no decorrer do transporte, eles instabilizam, aumenta a sua gravidade, a gente precisa fazer alguns procedimentos para garantir a vida, alguns procedimentos mais invasivos. Que antes do Covid, sem ter a suspeita do Covid, esses procedimentos eram feitos de uma forma. E agora a gente tem que fazer de outra forma esses procedimentos para garantir a integridade da equipe e também do paciente, para que a gente não se contamine e não contamine o paciente de uma outra coisa. Então, esses protocolos foram montados, tem esses protocolos de intubação, de acesso central, esses protocolos de transporte, tudo aquilo que eu já falei para você. A gente tem todos esses protocolos montados. Dá um exemplo simples para você. Antes de eu fazer a intubação, no paciente que tem um AVC, por exemplo, eu preciso intubar para garantir as vias aéreas deles bem ventiladas, para trazer bastante oxigênio para o cérebro. Essa ventilação mecânica eu fazia em circuito aberto. Agora a gente já faz um circuito com alguns filtros que deixa esse circuito fechado. Não dá contaminação, não faz contaminar a nossa viatura com um possível Covid. Então, tudo isso foi estabelecido com calma e estudo pela nossa coordenação, junto com esse comitê que a gente criou, e a gente tem um trabalho de excelência aqui. Não fiquei sabendo da nossa regionalidade, do Conderg, que nenhum dos nossos profissionais foi contaminado dentro de um transporte. Doutor, eu não quero tomar muito tempo do doutor, mas eu tenho alguns abraços aqui e vou estar passando aí para o doutor, tá bom? O Mário Pereira, ser humano incrível, abraço, doutor Leandro. A Iracilda Garcia Ferreira está também assistindo a gente. Deus abençoe, doutor Leandro Vioto, obrigado por tudo, pela dedicação à população.
A Roberta Santos, bênção e luz sempre a todos os samuzeiros, parabenizando aos samuzeiros, toda a equipe. A Zilda Martins, boa noite, doutor Leandro, muito bom te ouvir, parabéns. A Eliana Paulino, parabéns, Marcelo, obrigado. Rodrigo Rosseto, gente excelente. Felipe Cimarelli, médico top demais. Renata Silveira Vioto, oi pai, é a filha aí do doutor, é isso? Essa é minha esposa, deve ser meu filho que deve estar com o celular dela. Ah, legal, bacana. Um abraço, Arthur. Abraço, Mariana. Beijo, amor. Muito legal. A Regiane Franzin, boa noite mesmo. Jacília da Silva, boa noite. Iracilda Garcia Ferreira, boa noite. Regina Coradello Tinete, que é minha irmã, boa noite. O Leandro Lafalce, deve ser isso. Um grande abraço pro meu amigo Leandro Vioto. E daqui a pouquinho a gente fala mais abraços aí. Doutor, hoje nós estamos aqui entrevistando o doutor José Leandro, médico do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras. Estamos com uma audiência maravilhosa. Agradecer também à TV Superativa por essa transmissão, em nome do nosso querido José Carlos Bisaia. Doutor, o senhor falou um pouquinho sobre os protocolos, né, sobre essa preparação aí para o atendimento dos pacientes. Eu gostaria de saber se a equipe teve também algum, ou pode ser assim, um treinamento especial, né, ou específico, bem dizendo, para poder atender esses pacientes. Olha, eu vou até mostrar a roupa de como a gente faz o transporte do paciente, como que é. Aqui está um enfermeiro nosso, né, o enfermeiro William. Legal. Então, essa é a roupa, esse é o modelo que a gente faz o transporte do paciente, para você ver como que a gente fica totalmente protegido. Não dá nem para reconhecer ali o William ali. Dá um joinha para eles aí, William. Boa noite, pessoal. Você é o nosso enfermeiro padrão da nossa unidade, aí um profissional muito capacitado também, que nos ajuda muito nos atendimentos. Então, para você ver como que é a nossa roupa aí. Essa é a roupa de transporte que todo profissional, tanto o médico, como o enfermeiro, como o motorista socorrista, tem que ocupar essa roupa aí para quando a gente faz o transporte. Olha, a respeito do treinamento que tu perguntou a mim, sim, todo profissional, para poder chegar aqui e ocupar essa ambulância, ele tem que fazer treinamentos, realmente, treinamento para todas as abordagens. Então, a gente faz treinamento para pacientes traumáticos, treinamento para pacientes clínicos, treinamento para pacientes pediátricos, obstétricos, porque aqui dentro dessa viatura, por essa porta aqui dessa viatura, entra todo quanto é tipo de doença, todo quanto é tipo de caso. Casos traumáticos, casos cardíacos, pulmonares, infecciosos, entra tudo. Então, a gente tem que ter um amplo treinamento. Agora, nessa época do Covid, sim, a gente recebeu o treinamento junto à nossa coordenação, a doutora Gisele e o doutor Leonardo, que disponibilizou para a gente o treinamento de toda a equipe, para que a gente já não cometesse erros durante essas abordagens. E o que traz essa positividade de abordagem, a gente não efetuar erros, é realmente o treinamento excessivo, repetitivo, para que a gente já aquilo vire já uma rotina, para que aquilo vire praticamente um reflexo e a gente não caia no erro. Então, a nossa equipe aqui, mesmo antes de ter essa pandemia, a gente já fazia treinamentos repetitivos para que a gente caísse no nosso natural a abordagem. Eu não sei se você já viu um atendimento do SAMU, mas quando a nossa equipe chega numa localidade para fazer atendimento a qualquer vítima, todos da equipe já sabem o que tem que fazer, já sabem de onde tem que ir, o que tem que fazer, por onde tem que começar, o que vai ser feito, como vai ser seguido. Isso daí é uma coisa que já fica tipo um reflexo, a gente já sabe tudo. Eu como médico, eu não preciso ficar falando para o enfermeiro o que ele tem que fazer, eu não preciso ficar falando para o motorista, socorrista o que tem que se fazer. Eu acho que a efetividade do SAMU e a importância do SAMU é isso, que é uma coisa feita em equipe, multidisciplinar e com eficiência e com profissionais que estão a todo momento sendo treinados. Então, a gente fez, sim, um treinamento tanto para a segurança nossa, como para a segurança do paciente e aquilo que eu já conversei com você, como vai ser os protocolos que a gente vai colocar para esses pacientes, para dar uma segurança para o profissional, uma segurança para a equipe também, e uma segurança para o paciente também. Eu quero então, pedir... a gente fazendo esses treinamentos.
Eu quero pedir para as pessoas que estão assistindo a gente que compartilhem esse vídeo e depois esse vídeo, doutor, vai ficar no YouTube, né, onde a gente guarda os vídeos também. O YouTube é Revista Daquele Modelo e também lá na TV Superativa, onde as pessoas poderão acompanhar aí esta maravilhosa entrevista do doutor José Leandro, tirando várias dúvidas aí de toda a população. Doutor, a Lucinha Andrade está desejando aí boa noite a toda a equipe do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras, tá bom? Também a Marilene do Pilar Rosseto, o Cauã também Terribile, deve ser isso aí, né, Cauã? Obrigado, tá? Oi? Terrible, obrigado aí, viu, Cauã? Também a Milene Felipe. Muitas pessoas aqui acompanhando a gente agradece muito, viu? Muitas pessoas enviando as mensagens e muitas pessoas acompanhando a gente nessa noite devido aí à capacidade do doutor estar tirando aí as dúvidas e passando aí as informações sobre o SAMU, né? Esse atendimento que é realizado para os pacientes da Covid-19 também. Doutor, uma dúvida que eu acho que o doutor poderia passar para a gente é sobre a equipe que atende os pacientes, né? Que chegam até alguns pacientes suspeitos ou não. Como que os médicos do SAMU conseguem avaliar, né, o paciente sem ter o teste rápido ali na mão? O doutor poderia nos dizer como que pode saber se é uma simples gripe ou o paciente está aí com a Covid-19? Tem como conseguir essa informação na hora do atendimento? Olha, é assim, existem pacientes que, a hora que desenvolve o Covid, ele tem realmente as sintomatologias marcantes do Covid, que são a perda do olfato, a perda do paladar, febre, cefaleia, dor no corpo, né? A tosse seca, depois pode evoluir com um pouco de falta de ar. Essas são umas coisas mais marcantes. Existem pacientes que os sintomas se entrelaçam entre si com os resfriados normais, lembrando, e com a gripe. Lembrando que o Covid, o coronavírus, é um vírus sazonal que ele causa uma gripe, é um sistema gripal que teve uma mutação, que teve um aumento na taxa de transmissão. Então, ele consegue fazer uma transmissão de um paciente para outro com mais facilidade. Por isso que ele está afetando uma gama muito maior de pessoas no mundo, porque o índice de transmissão dele, esse gene mutou e ele consegue fazer uma transmissão com mais facilidade. Na hora da abordagem, existem sinais realmente que a gente consegue dar uma diferenciação, mas existem vezes que, para a gente poder ter realmente uma certeza maior de que aquilo seja realmente uma Covid, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de um exame. Isso não acontece só com o Covid, isso acontece com outras doenças. Existem doenças que a gente olha na cara do paciente e a gente aposta o nosso diploma que aquele paciente está com aquela doença. Por quê? Porque ele tem todas as marcações daquela doença. Então, a possibilidade é alta. Existem pacientes que não, que a gente olha, a gente desconfia, mas não consegue ter a certeza. E, para isso, a gente vai ter que lançar a mão do exame. Então, como é que a gente faz na abordagem primária? Dentro da casa do paciente, quando a gente chega para abordar. Um paciente com síndrome gripal febril, por exemplo, desde que me prove ao contrário, para nós do SAMU, é Covid. A gente vai se paramentar e vai fazer uma abordagem para esse paciente. Essa diferenciação depois vai ser feita posteriormente com esse paciente intra-hospitalar, que vai lançar a mão de exames, vai lançar a mão de tudo isso. E existe paciente que não. A gente chega na casa do paciente, já a regulação já tira toda a história detalhada do paciente, já relata para a gente, olha, lá é um paciente com febre, com cefaleia, com dor no corpo, está há tantos dias assim, já teve uma perda de paladar, perda do olfato, esse paciente é uma suspeita forte de Covid, a gente já sai daqui paramentado para abordar esse paciente. Tá? Então, assim, esse trabalho realmente de diferenciação fica mais a competência na hora da regulação. Nossos reguladores, eu costumo falar que a gente tem reguladores de alta competência, a gente nunca teve esse tipo de dificuldade de chegar num local, o paciente ser abordado para nós primeiramente, depois a gente descobrir que esse paciente era um Covid. Todos os pacientes que, em particular, eu abordei aqui, que tinham suspeitas de ser Covid, vindo confirmar ou não, esses pacientes, primeiramente, foi lançado para mim pela regulação, que eram suspeitas de Covid, para que a gente faça toda a paramentação e já saia da base paramentada.
Então, assim, é uma competência também do médico que aborda, mas é uma competência muito mais forte do médico que regula. Ô doutor, depois desse esclarecimento, após a confirmação dessa pandemia mundial, né, podemos dizer assim, quando chegou agora também muito mais forte no interior, é uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Quando que a população deve procurar, deve chamar o SAMU? Olha, a respeito da população, ela deve chamar o SAMU realmente quando existe uma certa gravidade. Por exemplo, que a gente sempre vê assim, que existem pessoas que caiu na rotina a abordagem pelo SAMU na sua casa. Elas viram a excelência do trabalho que a gente faz e acaba caindo na rotina isso daí. A respeito do Covid, né, existe a Secretaria Epidemiológica de toda a cidade que faz a abordagem aos pacientes suspeitos, onde existem telefones que você pode ligar e tudo mais. Existe o pronto também, aqui, por exemplo, em Palmeiras, existe o pronto-socorro que está preparado para fazer essa abordagem aos pacientes. No caso de você ter uma tosse persistente, evoluindo com falta de ar, um quadro febril que não cessa, realmente, às vezes, você vai ter necessidade de ter que lançar a mão da abordagem de um atendimento pré-hospitalar como o SAMU. Mas eu peço à população que seja sigilosa nessa parte, que seja criteriosa nessas horas, porque eu vejo que aqui no nosso interior ainda está bem controlado essa pandemia, não está uma pandemia que colapsou nosso sistema de saúde, está muito bem controlado, graças a Deus, mas precisamos ter cuidado, porque muitas vezes uma ambulância que você pede para a gente ir até um local e não tenha realmente a necessidade dessa ambulância, você pode estar tirando de outro paciente que esteja com uma maior gravidade. Então, eu vejo assim, um paciente que está com febre e tem dificuldade para deambular, que não consegue chegar até o hospital, uma febre persistente, com tosse, ou o paciente que está com tosse, que está evoluindo com uma falta de ar importante, esses pacientes realmente, acredito eu, que vai precisar de um atendimento pré-hospitalar. Outros pacientes que têm as condições de têm as condições de ir até o pronto-socorro, chegar até um atendimento por si só, com proteção, com máscara, com essas coisas, eu acredito que poderia ir também por si só para essas localidades, protegendo com máscara, essas coisas, também protegendo o próximo, ou entrando em contato com a Secretaria de Saúde. Também a Secretaria de Saúde e Epidemiológica iria fazer também uma orientação muito boa a respeito disso. Mas também existe a nossa regulação, que assim que o paciente ligar, essa nossa regulação ela vai fazer uma diferenciação entre aquele paciente que tem a necessidade do atendimento do SAMU e aquele paciente que não. Ou ele pode ir por meios próprios, ou ele pode ir por ambulância branca, ou ele pode ligar para uma assistência para fazer uma maior orientação. O doutor falou sobre a atendente. Quando nós ligamos para o SAMU, existe uma atendente, né? Uma pessoa que recebe as informações. O doutor, qual que é a importância da informação do solicitante ao ligar para o SAMU? Sobre os sintomas do paciente e inclusive, se essa pessoa já está confirmada com o Covid. Qual é a importância de passar as informações necessárias aí para a atendente? Essa é uma das bases do bom atendimento. O bom atendimento começa aí. O bom atendimento começa no informante ter a paciência e também a capacidade de fazer as informações básicas. Isso é de extrema importância. É uma das coisas mais importantes do atendimento pré-hospitalar. É o cara ter a paciência de passar aquilo que o cara está perguntando, porque essas perguntas ela vai diferenciar entre eu lançar uma ambulância do SAMU avançada ou básica, uma ambulância, por exemplo, em cidades que tem o bombeiro, uma ambulância do bombeiro, uma ambulância branca, ela vai diferenciar entre isso. E é essas perguntas que fazem essa diferença. Então, muitas vezes o paciente está precisando de uma ambulância avançada e a ansiedade do cara que está informando é tanta que ele não consegue trazer informações para esse regulador que o mesmo acaba soltando uma ambulância básica ou uma ambulância do bombeiro. E a hora que chega na localidade, a equipe vê que não, que precisaria de uma ambulância avançada. Então, quando a gente fala que tem que ter paciência, passar todas as informações corretas, eu já regulei, já fiz regulação na minha vida. Teve vez do solicitante não querer passar nem o endereço.
a ansiedade é tanto, o nervosismo é tanto, de ele ficar pedindo ambulância, manda ambulância logo, e não quer nem passar o endereço. Ora, como é que eu vou chegar num local que eu não sei nem o endereço? Então, essas informações, elas não foram criadas para dificultar o atendimento. Isso que a população tem que entender. Essas informações, elas são colhidas para facilitar o atendimento. Ninguém está aqui para prejudicar um atendimento. Nós estamos aqui para ajudar a população. Mas para que a população seja ajudada, a população precisa nos ajudar a entender o caso, a ver onde o caso está, a entender a gravidade do caso, para a gente poder lançar uma viatura correta para aquela localidade. Muitas vezes, se eu lanço uma avançada, chego lá, é uma simples torção de tornozelo, por exemplo, eu estou tirando essa avançada de uma outra vítima que pode vir a ter uma gravidade maior. Então, você vê como que é a complexidade de quem regula. E essa complexidade de quem regula, ela é, em certa parte, ministrada pelas informações que ele capta. Então, eu deixo um aviso aqui para a população. Tenha paciência na hora de você ligar, não seja ansioso, passa todas as informações necessárias, porque você vai ter um bom atendimento. Caso você não passe as informações necessárias para o nosso regulador, a culpa não é do regulador, a culpa é sua mesmo, que não está trazendo as informações que a gente necessita. Eu já vi muito disso. Então, eu falo para você com certeza da experiência que eu tenho por trabalhar muito tempo nessa área, por trabalhar muito tempo em UTI. As informações que é chegada à regulação é a base do atendimento. Doutor, mais alguns abraços aqui. A Trica Metzner, doutor Leandro, excelente profissional. José Donizete Chagas, parabéns. Também aqui temos várias pessoas aqui. Vamos ver mais quem aqui. Tem muitas pessoas, né? Mandando aqui pra gente os abraços. A gente agradece muito. Milene, Felipe, vamos ver mais quem aqui. A Elza Aires, para não deixar ninguém de fora. Priscila Silveira, todos mandando aí abraço para a equipe do SAMU, né? Doutor Leandro, parabéns. Obrigado por tudo. E o doutor vai com certeza responder a todos vocês que estão deixando aí esse abraço aí para o doutor José Leandro e também para toda a equipe de Santa Cruz das Palmeiras. Doutor José Leandro, eu queria deixar o microfone à sua disposição para as considerações finais, alguma informação que possa passar às pessoas. Nós estamos com uma audiência maravilhosa em toda a região nesse exato momento. Eu queria deixar o microfone que o senhor possa falar um pouco aí com a nossa população sobre esse momento que nós estamos passando, que eu acho que a palavra do doutor é de grande importância. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a você e ao Bisaia por destinar esse tempo para que a gente traga esses esclarecimentos à população. O que eu queria falar para a população é que, sim, estamos passando por uma pandemia e essa pandemia, infelizmente, ela vai nos trazer algumas perdas. Assim como também a gente tem perdas anualmente por outras doenças como a gripe. Existem alguns estudos que falam que essa pandemia ela vai trazer em torno de 450 a 500 mil mortes no mundo. O ano passado a gripe ela matou 650 mil pessoas e não teve toda essa histeria. Então, é uma doença que assusta porque ela tem uma transmissão um pouco mais favorável. Ela vai chegar a 450 mil pessoas, acredito eu, tomara que não, mas num tempo mais encurtado do que outras doenças. Então, por isso que assusta um pouco. Mas se você parar para pensar, essa pandemia, quem vai destinar o norte dessa pandemia no Brasil não sou eu, não são os profissionais da saúde, não são os médicos, os enfermeiros, os nossos amigos socorristas condutores. Quem vai destinar o norte dessa pandemia é você. É você aí em casa que vai destinar o norte dessa pandemia. Quando a população é extremamente educada e segue na linha aquilo que os profissionais de saúde falam, qualquer doença praticamente ela tem uma evolução favorável. Quando há um rigor de atender aquilo que a gente fala, realmente a doença ela pode ter um desvio aí desfavorável. Então, é isso que eu falo. Hoje eu vejo que a gente sempre, lá em Pirassununga, por exemplo, a gente lançou um protocolo, eu sou uma das pessoas que comanda o Covid lá em Pirassununga, junto com o prefeito Dimas, junto com o doutor Otávio, junto com o doutor Francisco, doutora Juliana, doutora Débora,
da Secretaria Epidemiológica, a gente está fazendo, junto com o secretário de Saúde, do doutor Edgar, a gente está fazendo um trabalho ímpar lá. O que a gente fez? A gente lançou um decreto para usar máscara. No começo, algumas pessoas usavam, algumas não. Eu não sei se a população sabe, mas o simples usar da máscara, ele pode trazer um desvio para a linha desfavorável. Por exemplo, se eu usar máscara e estiver num ambiente onde eu estou a menos de 2 metros com uma pessoa que não está usando máscara e ela é positiva para a Covid, eu usando máscara vou ter uma chance enorme de pegar o Covid, porque aquela pessoa não está. A eficiência do uso da máscara só vai atingir um alto patamar quando eu uso a máscara e as outras pessoas usam máscara. Todo mundo de máscara, aí sim tem uma eficiência. Então, para você ver só, a simples recomendação de uma máscara, ela pode destinar o norte do que aquela doença vai seguir na sua cidade. Então, o que eu recomendo para a população é isso. A gente tem uma doença implantada, é uma pandemia, vamos ter algumas perdas. Não, na minha opinião, não vai ser uma coisa alarmante ao ponto de devastar a população mundial, mas o norteamento dessa doença vai ser dependente do rigor que a população for seguir. Não adianta nada eu ficar aqui falando, a população fazendo festa, fazendo churrasco, indo para ali, indo para aqui, sem necessidade, que a gente vai ter realmente uma linha desfavorável lá na frente. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para a população, que fiquem tranquilos, porque todos nós, profissionais da área da saúde, estamos aqui, na linha de frente. E isso é uma comprovação que nós vestimos esses uniformes por amor à profissão. Ninguém estaria aqui arriscando a sua vida, arriscando a contaminar um filho, arriscando contaminar uma esposa, arriscando contaminar um parente, sem ter amor à profissão, ou por dinheiro, ou por alguma outra coisa. Estamos aqui porque amamos isso que fazemos e viemos aqui na Terra para seguir o nosso destino, para seguir aquilo que Deus colocou para a gente. E para mim, o que Deus colocou foi isso aqui. Eu não consigo ser outra coisa a não ser isso daqui. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para a população que confie nos profissionais da saúde, porque durante muitos anos a gente foi desacreditado pela população, já chegamos a receber apelidos de açougueiros, de grossos, disso, daquilo. Hoje, quem está aqui na linha de frente protegendo a sua saúde é o açougueiro, é o mercenário, é o grosso, é aquilo. Merecemos respeito e merecemos que ser ouvidos. Se a gente está falando para você seguir uma norteação, é porque a gente quer o bem de você, sem mesmo te conhecer. Esse é o recado que eu quero dar para a população. Eu acho que não foi uma entrevista, eu acho que foi uma aula para nós que estamos acompanhando esse momento difícil que o mundo está passando. Eu queria agradecer muito ao Dr. José Leandro, ele que é médico da Avançada de Santa Cruz das Palmeiras. Nós falamos também juntamente com a TV Superativa do querido José Carlos Bisaia, falamos para toda a regional, onde eu quero agradecer também do fundo do coração a toda a direção do SAMU da região de São João da Boa Vista, que aceitou aí que o doutor José Leandro falasse com a nossa reportagem. Muito obrigado a todos vocês, a todos os profissionais aí de Santa Cruz. Pode deixar um abraço? Pode deixar, fique à vontade, doutor. Então, o pessoal cobrando aqui no meu zap. Por favor, fique à vontade. Gostaria de deixar um abraço, primeiramente, a Deus, e eu não estaria onde eu estou aqui se não fosse por Ele, por Deus, Jesus Cristo. Amém. Então, eu falo sempre que eu sou dono da minha fé, Deus é dono do meu destino, então eu estou aqui por Ele. Gostaria de deixar um abraço à minha família, à minha esposa, que eu amo muito, Renata Silveira Vioto, a meu filho, que eu amo muito, o Arthur Silveira Vioto, e a minha filha, que eu amo muito também, a Mariana Silveira Vioto. Gostaria de deixar um abraço a meu pai, a minha mãe, aos meus sobrinhos Renan e Lívia, a minha irmã e meu cunhado, a Eliane Vioto e o João Paulo, que estão lá no Mato Grosso me assistindo agora. Legal. Gostaria de deixar um abraço aos meus amigos Duas Rodas, que eu sou um motociclista, corri em autódromo, ando um pouco na rua, que estão todo mundo cobrando, que são os grupos, que são os pilotos do WhatsApp. Gostaria de deixar um abraço para vocês, amigos. São também o outro grupo, são Amantes Duas Rodas, onde lá eu tenho irmãos, o Felipe Simarelli, que estava aí falando algumas coisas aí, o Rodrigo Fly, o Daniel, o Diego, o Marcelo, Pau na Máquina. Gostaria de deixar também o Pato, que é o Paulo. Gostaria de deixar um abraço para todas essas pessoas, ao Tiago também, lá do grupo, lá do WhatsApp, do pilotos do WhatsApp, a um amigo que eu agora fiz uma amizade recentemente agora, ao Frederico e ao Marcelo,
ao Leandro Vassoura e seu irmão Adnan. Se eu começar a falar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira do plano de abastecimento que eu tenho que dar. A toda a Prefeitura de Pirassununga, que me dá um apoio enorme lá para a gente seguir à risca o nosso protocolo, ao Dimas, doutora Débora, doutor Edgar, ao doutor Otávio, doutor Francisco, doutora Juliana, a todo mundo lá da Santa Casa, os coordenadores da Santa Casa, e aqueles que eu esqueci, me desculpa, ao grupo do Podemos de Pirassununga também, um abraço forte a todos vocês. Obrigado por ter dado esse espaço para a gente fazer esse esclarecimento, estou sempre à disposição, de profissionais que nem vocês aí que a gente precisa, que abrem espaços nesses momentos ímpares da vida da população, tanto aqui de Palmeiras, como da população da região. Obrigado mesmo. Nós estamos sempre à disposição também, tá bom, doutor? Muito obrigado mesmo, tá? Eu queria agradecer a você que esteve com a gente todo esse momento. Lembrando que esse vídeo vai estar no Facebook da Revista Daquele Modelo, vai estar também na página do Facebook da TV Superativa e também no YouTube, você que não se inscreveu ainda, da Revista Daquele Modelo e também no YouTube da TV Superativa. São canais importantes para você ter esta maravilhosa reportagem com o doutor José Leandro, ele que é médico do SAMU de Santa Cruz das Palmeiras. Um abraço carinhoso a todos, fiquem todos em paz com Deus e até a próxima reportagem, a próxima entrevista aqui na nossa página Revista Daquele Modelo.